Saudação, alunos! Hoje nós vamos tratar do Estado Democrático de Direito. Vamos então ver agora as principais teorias sociológicas do Estado. Sabemos que o Estado hoje existe uma variedade de teorias que trabalham o Estado, tanto na filosofia política, como na sociologia e também na própria ciência política. Mas aqui, nessa abordagem do Estado, vamos tentar trabalhar a teoria de Karl Marx sobre o Estado e a teoria de Max Weber. Lembrando que, ao estudar essas teorias, nós estamos entendendo um pouco o processo de evolução histórica que o Estado passa e também compreendendo as atuais características do Estado democrático de direito no mundo que nós vivemos hoje globalizado. Vamos agora ver uma breve biografia de Marx e de Weber. Karl Heinrich Marx nasceu em maio de 1818 na cidade de Trèveris, Alemanha, e faleceu em março de 1883 em Londres. Dentre suas principais obras estão O Capital e Manifesto do Partido Comunista. Maximilian Karl Emil Weber nasceu na Alemanha em abril de 1864 na cidade de Erfurt e faleceu em Munique em junho de 1920. Weber escreveu a obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Karl Marx e Max Weber eram intelectuais da área da filosofia e economia e se tornaram os fundadores da sociologia. Visto isto, vamos ver agora a teoria marxista do Estado. De acordo com o sociólogo Sell, Marx não deixou uma teoria sistematizada sobre a questão do Estado. Mas, porém, a partir da leitura que nós estamos usando o autor Sell, podemos elencar alguns elementos fundamentais que são constituintes da teoria marxista do Estado. O Estado é parte integrante da esfera da superestrutura. A superestrutura é formada também pelas instituições sociais, família e religião. A superestrutura é determinada economicamente pela infraestrutura. A infraestrutura é formada pelos meios de produção econômica que, no mundo atual, são representados pelo capitalismo. Como vocês puderam perceber, as duas principais características da teoria marxista do Estado, na percepção de Sell, estão relacionadas à superestrutura e a infraestrutura. A superestrutura é a base geradora do Estado. É aquela base que, digamos, o Estado ele faz parte da superestrutura. E da superestrutura também faz parte a família, a religião. E a infraestrutura é o modo de produção econômica que existe em cada época histórica. Nós já tivemos o modo de produção econômica na Idade Antiga do escravismo, tivemos na Idade Média do feudalismo e a partir da Idade Moderna nós temos o capitalismo. Atualmente o chamado capitalismo digital. Já tivemos o capitalismo comercial, o capitalismo financeiro. Então essa infraestrutura ela organiza tudo que ocorre na sociedade. Então, por exemplo, se hoje nós temos uma família que segue o modo capitalista, é porque nós temos um modo de produção capitalista. Como na Idade Média, nós tínhamos uma família que tinha regras morais do feudalismo e da Idade Média, é porque o modo de produção era feudalista. Como na Idade Antiga, do escravismo, nós tínhamos o processo específico do escravismo que gerava uma família que tinha essa percepção. Então, em outras palavras, a cada época, a cultura, na visão marxista, seja a cultura relacionada à família, à religião, ao Estado, ela é organizada a partir do modo de produção econômica. E esse modo de produção econômico capitalista gera o atual Estado globalizado. Vamos ver agora a principal característica desse Estado globalizado. O Estado, no atual mundo globalizado, representa os interesses político-econômicos da classe burguesa. O Estado, no atual mundo globalizado, possui tanto aspectos construtivos e aspectos não construtivos. Os aspectos construtivos diz respeito à nossa comunicação, que nós estamos ampliando, o ensino à distância, a possibilidade de você se comunicar com uma pessoa no cybercafé ou com o teu notebook em qualquer parte do mundo, fazer amizades na Europa, na China, em vários outros lugares. E o aspecto, digamos, não construtivo desse processo é que nem todas as pessoas têm acesso a esses meios de comunicação. Ainda milhões de pessoas no mundo não têm acesso nem à energia elétrica ainda no nosso planeta, no Brasil e até em outros países. E essa dificuldade se dá, segundo o autor Sell, que se baseia na teoria marxista do Estado, a partir do momento que existe uma classe burguesa, algumas pessoas que detêm o poder de capital, que de alguma forma não levam esse acesso dessa educação à distância e dessas, digamos, tecnologias digitais para todos os setores do planeta.
representa levam aos setores daqueles que podem pagar por esse processo. Aqueles que não podem pagar ou que estão em lugares mais distantes ainda não têm acesso a esse processo. O ideal seria, nesse sentido, é que todas as pessoas pudessem ter acesso a essas tecnologias digitais. Vamos ver agora, no mundo atual globalizado, o que esse Estado capitalista representa, a que setores ele está servindo. O Estado capitalista representa o aspecto repressivo da classe burguesa. Para Marx, a repressão estatal é o meio pelo qual a classe burguesa busca impedir a ascensão socioeconômica do trabalhador. Como vocês puderam perceber, o Estado, atualmente globalizado capitalista, ele representa os interesses das pessoas que detêm o capital, chamado lá por Marx de classe burguesa. E hoje os autores contemporâneos, como o Carlos Eduardo Sell coloca, chama de elites políticas e econômicas, aquelas pessoas que têm o poder de capital, grandes empresários, milionários, que muitas vezes utilizam o seu dinheiro mais para os seus interesses particulares do que promover o bem de todos. E esse Estado atual que nós estamos colocando, o Estado capitalista, deveria permear o bem comum de toda a sociedade. Mas o que acontece muitas vezes? Ele acaba ficando restrito, especificamente, àquelas pessoas que detêm o capital. E por isso que, então, o Carlos Eduardo Sell, utilizando a teoria marxista do Estado, afirma que Marx colocava que, na época, a preocupação da burguesia, da classe burguesa, que hoje seriam as elites políticas e econômicas, elas impediam que o trabalhador pudesse acessar esse processo. O que acontecia na época lá da Revolução Inglesa, quando Marx estudou e constituiu a obra O Capital, a maior parte da população que trabalhava nas fábricas de indústria de tecido, chamado indústrias têxteis, não tinha acesso a 13º, a fundo de garantia, a justiça do trabalho, porque não tinha esse tipo de legislação específica. O capitalismo daquela época era um capitalismo totalmente selvagem. Trabalhavam mulheres grávidas, trabalhavam crianças a partir de 4 anos de idade. Quando eles ficavam doentes, eles já eram jogados na rua e ficavam à base do assistencialismo público, de instituições filantrópicas. O Estado não se preocupava e nem mesmo os empresários. Eles consideravam que aquelas pessoas trabalhavam não por dinheiro, trabalhavam por uma troca, digamos, de comida.